Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Bem-vindos ao Mãe Conservadora. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, este hype do momento, que é a fala do pastor André Valadão, né, o irmão da Ana Paula Valadão, sobre que crente não pode estudar, né? Então, na verdade, eu vou fazer um comentário, muito, muito pontual, entendendo o que ele realmente quis dizer e fazendo as minhas considerações, né? Então vamos lá. Não podemos esquecer que se você quiser, curte meu trabalho, se inscreve, compartilha, né? Ajuda sua mãe conservadora nessa batalha de todos os dias, tá? Se eu parar o vídeo, se tiver alguma edição, é porque eu estou aqui, né? Tô falando baixinho porque eu tô olhando minha cria, que tá aqui, ó, na babá eletrônica, né? Dá uma checadinha nela de vez em quando eu olho aqui, porque ela tá dormindo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. O que aconteceu? O pastor André Valadão falou, se você basicamente a fala foi essa, tá? Se você sabe que seu filho vai se perder na faculdade, não mande ele pra faculdade. É melhor ele vender gelinho na garagem, uma coisa assim que ele falou. Eu acho que esse é um ponto muito legal da gente comentar, porque além de eu ser cristã, né, de eu ter 3 graduações, então eu acho que eu posso falar sobre cristão na faculdade, né? Eu também participei durante muitos anos, eu creio que muito mais de uma década, de um grupo dentro do grupo de jovens da minha igreja, que é os universitários, que é justamente para motivar e apoiar estes jovens, né? Servir como amparo para estes jovens na universidade. Então eu acho que eu ainda tô, né, com o suor dessas batalhas no meu corpo. Então eu posso falar não só da minha experiência, mas da experiência de outros jovens cristãos na universidade. Então eu acho que muito se foi falado, mas pouca experiência prática. Eu não vi ninguém dando um relato prático do que é o cristão na faculdade. Então, primeiro a gente tem que pontuar que eu posso falar porque eu fiz uma faculdade eu tenho 35 anos, eu fiz uma faculdade com 19 anos, ou seja, quase 20 anos atrás, né, que foi a minha primeira graduação. Eu acabei uma faculdade, que foi a segunda, há 8 anos atrás, e eu tô terminando uma agora. Então, eu posso falar de como tá sendo o ensino, né, como tá evoluindo a doutrinação dentro das faculdades. Bom, eu posso falar pra vocês que na minha primeira, isso é um ponto que o pai e a mãe que tá colocando o filho agora na faculdade tem que entender. O que acontece? Eu posso falar que na minha primeira faculdade eu praticamente não tive doutrinação, eu tive uma instrução técnico-científica, ponto, acabou. Na minha segunda faculdade, detalhe, eu fiz marketing, tá? Que é uma faculdade de humanas, isso aí, você que vai pôr seu filho na faculdade, você tem que pensar, tá? Primeiro, gente, que faculdade é coisa que você faz na sua fase adulta. E se você quiser realmente, se o moleque quiser realmente entrar na faculdade, pouco há que você possa fazer, né? Se ele arrumar um emprego e pagar a própria faculdade, não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é amparar e preparar o seu filho, tá? Então vamos lá. Minha primeira formação, eu praticamente era curso de marketing, que é um curso de humanas, né? Isso tem, você que vai para a faculdade, você tem que pensar que existe exatas, humanas e biológicas. Normalmente, nas humanas, a doutrinação é maior. Por quê? Porque se afasta mais do técnico científico, né? Por exemplo, história. Você pode mentir pra cacilda num negócio de história que não vai mudar em nada. Agora, se você mentir e viajar no curso de engenharia, o prédio cai, né? No de medicina, o povo morre. E, inclusive, é por isso que tem prédio caindo e gente morrendo. Imagino que seja por isso, né? Porque, o que eu percebi? Na minha segunda graduação, que eu terminei faz 8 anos, ou seja, eu comecei há 12 anos atrás, meu Deus, como faz tempo. Eu tinha um ou outro professor doutrinador, mas era muito pouco, porque a preocupação da escola era realmente passar o conteúdo, tá? A preocupação da faculdade era passar o conteúdo. E eu fiz biomedicina, ou seja, o exame sai errado, o povo morre, né? Se você laudar um exame errado, o paciente morre, porque o médico vai tomar a tratativa errada. Então, é uma das biológicas técnico-científico. Olha que loucura. Eu agora, né, comecei há 1 ano e meio atrás, eliminei matérias, fiz quase 2 semestres em na maioria dos semestres, estou terminando nutrição agora. Por mais que esse seja um curso das biológicas, ele tem uma obrigação de ser técnico-científico, ele é muito doutrinatório. Doutrinador? Seria essa? Seria essa? Eu acho que é isso. Eu falo assim, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma matéria de fisiologia,
que teoricamente teria que ser obrigatoriamente técnico-científica. E assim, você vê que na aula online, né, nos conteúdos, você tem 5 matérias. Dessas 5, 1,5 é blá blá blá, escassa doutrinatório, de doutrinação. Então, por exemplo, você vê, eu pelo menos tenho essa avaliação porque é minha terceira graduação. E eu fiz uma biomedicina muito bem feita, obrigada, né? Então eu vejo, assim, coisa mal escrita. Você vê ali que a pessoa que escreveu tá muito mais preocupada em fazer a cabeça de quem tá lendo do que passar uma informação que sequer faça sentido. Vou dar um exemplo. Eu tive uma matéria, eu não lembro agora, gente, se era técnica alimentar, uma coisa assim. E aí, gente, era uma piração. A primeira matéria era assim, não explicava nada com Neida, entendeu? Por exemplo, o que é a petização? Porque o processo capitalista de conservar alimento... Gente, a petização é simplesmente autoclavar um alimento, colocar ele num pote de vidro hermeticamente fechado e autoclavar ele. É isso que é a petização. Só que o cara dá tanta volta querendo doutrinar e dizer que é uma indústria alimentícia capitalista malvada, que ele não explica o que é a petização. O aluno sai sem saber o que é uma petização, que é simplesmente você fazer o produto enlatado, né? Seja no vidro, seja na lata mesmo, né? Você autoclavar aquilo para que ele dure mais. Você prende ele na lata, autoclava para que dure mais. E eu falo isso porque foi em bromatologia que eu tive essa matéria. E a pessoa vai falar de capitalismo, gente, numa matéria que a pessoa tem que falar de alimento, entendeu? Então, assim, e ela perde muito tempo e você vê que é aquela que ele tá querendo meter uma luta de classe, né? Teve um outro que eu acho que essa era a técnica de alimento, que fala, não, porque deixa eu tirar aqui, que essa luz aqui me ajuda. Ai, meu Deus, desliguei aqui. Não, porque a luta de classe, porque os capitalistas malvadões, sabe? E não explicou foi nada, não disse Neida com Neida, não explicou nada, quis passar uma luta de classe, a ponto do cara se confundir. É uma operação tão grande que o cara fala, ele faz uma afirmação de que é a indústria da agropecuária brasileira que faz alimentos, que faz grande quantidade de alimento barato que causa fome no Brasil. Aí eu fico pensando, sangue de Jesus tem poder? O cara que tá no agronegócio fazendo alimento de segurança, um alimento seguro, um alimento barato, é ele que causa fome no Brasil? Eu falo, oh meu Deus, não faz nem sentido esta merda, sabe? E você fala, meu Deus, mas o aluno, e eu falo isso porque na minha sala tem todo tipo de pessoa. Tem o jovenzinho de 17 anos que acabou de sair da faculdade, ele quer agradar o professor, ele quer ser o primeiro da turma, ele quer responder, ele quer falar, professor, o senhor falou e eu aprendi, vem em mim, pode perguntar pra mim porque eu aprendi. Porque, gente, o professor, ele tem a audiência cativa do aluno. Eu falo isso porque hoje eu tô sentada como aluna, mas eu já dou aula. Então, eu entendo isso. Eu cheguei na faculdade com uma outra cabeça, ninguém mais faz minha cabeça. Você tá entendendo? Agora, o aluninho que chega lá querendo se enturmar, principalmente o povo da nutrição, que é um povo meio doido, né? Nada contra vocês, nutricionistas, amo vocês, mini coraçãozinho, vou virar nutricionista ano que vem. Mas, a gente tem que entender que, às vezes, o aluno é meio doido, né? Você vê principalmente o pessoal da nutrição que fica, não, porque eu não vejo alimentos, eu vejo proteína, eu vejo carboidrato. Eu falei, gente, que pessoa doida. Você imagina a pessoa que já tem um distúrbio alimentar se tratando com uma criatura dessa. Tinha gente que devia ter prova de psicotécnico para fazer nutrição. Cheguei a esse ponto. Cheguei à conclusão que tem gente que precisa fazer prova de psicotécnico para ser nutricionista, porque a pessoa imagina, não, porque eu vejo nutrientes, carboidratos, proteína, eu não vejo comida. Eu falei, eu vejo comida, porque a gente come comida, né? E você vai ter que fazer esse conhecimento técnico científico entrar no dia a dia dessa pessoa, né? Mas eu vejo que hoje, mesmo eu fazendo uma faculdade das biológicas, que é técnico-científica, não teria muito pra onde fugir, o pessoal tenta enfiar a luta de classe. Eu lembrei, tinha eu acho que era bromatologia, não, acho que era técnico de nutrição, que ele falava, não, porque a fome no mundo, porque não sei o quê, porque segundo o Karl Marx, o negócio já começa assim, segundo o Marx, citando o Marx, um negócio de nutrição que tem a ver com o Marx, com os carboidratos e as proteínas, gente. E eles entucham, e a primeira, assim, é de regra, a parte introdutória tem que meter um Karl Marx no zóio do povo, sem o povo querer o povo. E aí eu falei com a minha professora, né?
Porque assim, a faculdade diz que ela é uma faculdade plural. Eu estudo na Estácio, tá? Pra quem quer saber. A faculdade diz, se você entrar lá no Pregnante da faculdade, você vai ver que não, isso é um ensino plural. De todas as coisas eu falei, não tá plural, não. Porque eu acho assim, nada contra Karl Marx falar. Só que se Karl Marx falar, Ludwig von Mises tem que falar do lado dele. Se a escola de Frankfurt abrir a boca, a escola austríaca tem que ser citada. E não foi, não. Tá ali como se Karl Marx fosse o rei das manjências dos Paranauê e tudo. Falei mesmo, meti a língua. E a professora, não, é verdade e tal, mas não mudou também o negócio, entendeu? Então, assim, o que que eu acho, tá? Eu falo como uma mãe, né, que vai ter que botar a filha numa faculdade se assim ela quiser um dia, e como uma aluna, tá? E como uma pessoa que lida com jovens todos os dias, né? Só dei vários exemplos, mas eu tô falando pra vocês o quê? Vou colocar meu filho na faculdade. Primeiro se atente, se é exatas, humanas ou biológicas. Quanto mais para humanas for o curso, mais doutrinado será o seu filho. Não vai ter jeito. Porque antes a doutrinação era muito forte nas escolas federais e nas escolas públicas de uma forma geral, né? Nas faculdades públicas, principalmente nas federais. Mas agora, minha gente, é de cabo a rabo, a fio a pavio, principalmente nas escolas, mas continua muito mais nas escolas públicas, tá? Então, se você vai colocar o seu filho numa escola particular, existe a possibilidade, né, de você ter um pouquinho mais de controle. Porém, entretanto, e de cobrar também, porque o dinheiro já faz uma pressão, entendeu? Agora, a maior pressão que você tem que fazer é educar o seu filho para que ele seja como eu. Meu filho entra na faculdade, é uma cacavéia, já trabalhava, já estudava, já imagina que é uma doida metendo Karl Marx na minha cara, ia me confundir, né? Ia mudar o que eu achava da vida. Bom dia, tata pau, né? Porque o que acontece, gente? Esse tipo de discurso, ai, porque o pobre, ele faz merda, ele vira bandido porque ele não tem educação. Gente, esse tipo de argumento, que é o que a gente vê direto na faculdade, é muito. Ele cabe porque que ele ganha espaço. Ele ganha espaço na federal. Por quê? Nas federais, gente, você vai ver que é um pessoal com um poder aquisitivo melhor, que nunca viu o pobre de perto, nunca teve esse corpo a corpo com a humanidade. Então, ele se sente que o Brasil é um país engraçado, né? O pobre quer ostentar e o rico tem vergonha de ser rico. Coisa muito louca, né? Então, isso é uma coisa que ecoa muito. Agora, uma pessoa que tem uma vivência, se o seu filho tiver uma vivência de, ó, pé no chão, realidade, cara no barro, carro no pó, ele vai olhar e vai falar assim, não, por que que o cara, porque ele nasceu numa favela, é uma vítima da sociedade, de pôr a arma na minha cara e levar meu celular, entendeu? Até porque eu conheci, por exemplo, eu cresci, a minha mãe nunca me privou da realidade. Então, eu sabia, eu tinha amigas que moravam na favela e estavam estudando como eu. Por que que ela ia virar bandida e eu não podia, entendeu? Ela é tão capaz de ser alguém como eu. Então, eu tinha muito na minha cabeça que crime é escolha. Você pode ter uma vida ferrada, uma educação que ajude isso, mas eu tinha vários amigos que tiveram uma vida ferrada, uma família desestruturada, ferrados de grana, e mesmo assim optaram por uma questão de índole pessoal ter uma vida diferente dos seus pais, ter uma vida correta, entendeu? Então, assim, não é. Aliás, isso é uma coisa muito preconceituosa, você chegar e automaticamente dizer que porque ele mora numa favela, porque ele mora numa comunidade, ele é bandido, ele pode ser bandido, que ele tem licença para ser bandido. Isso, gente, só entra na cabeça de crianças que cresceram alienadas, entendeu? Se esse discurso ecoou, é porque você não ensinou o seu filho, segue a gente aí nesse canal, a ter um contato real a ter um contato com a realidade e deixar de ser alienado. Porque a primeira vez que falaram isso pra mim, e o povo repete como um mantra, porque falta educação, gente, isso é um absurdo. Se a criminalidade fosse causada única e exclusivamente por falta de educação, não existiria crime de colarinho branco, não existiria gente rica, estudada, que tá roubando e matando mais do que muita gente que assalta mão armada, entendeu? Uma coisa não necessariamente é a outra, entendeu? E se você olhar na comunidade, em qualquer favela, em qualquer comunidade, você vai ver, 5 da manhã, a galera em peso saindo pra trabalhar. Você não vê, não é 80% de bandido, 20% de gente honesta, não. É 5% de bandido e 95% de gente honesta. Entendeu? Então, assim, só que o seu filho, ele só compra essa ideia, e é por isso que os filhos do rico, que não tem esse contato, que são pessoas, de certo ponto, alienadas, que vão cair nessa conversa. Como é que eu faço meu filho não cair nessa conversa? Põe ele para pagar uma conta, põe ele para trabalhar, põe ele para ser responsável das próprias atitudes e para ter o contato do filho corpo a corpo com o mundo real. Porque se ele conhecer alguém que, morando num lugar ruim, optou por honra própria, por mérito próprio,
optar por um caminho diferente, mesmo que ele seja muito mais difícil, mesmo que a cultura naquele local seja uma cultura voltada para o crime, que na minha opinião isso é muito mais relevante para a escolha desse jovem do que a pobreza em si, você pode ter certeza que ele vai olhar e vai avaliar de forma diferente, tá? Ponto 2, meu filho vai abandonar a fé. Uma coisa que eu percebo em todos os jovens, tá? Que entram na faculdade. O que que faz um jovem abandonar a fé? Primeiro, tá? Ele se esfriando, porque o jovem que ia todo dia na igreja, agora ele vai sábado e domingo. Então, a cultura dele, a cabeça dele começa a girar em coisas que não são as coisas de Deus. Então, quando a gente fala da doutrina no sentido de orar, ler a Bíblia, jejuar, isso não pode mudar, isso tem que se adaptar, mas não pode mudar, entendeu? Orar, jejuar, ler a Bíblia, ir na igreja, isso tem que mudar, mas isso tem que se adaptar, mas não pode parar, não pode mudar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ponto 2, gente, a gente só perde o que a gente nunca de verdade encontrou, entendeu? Por quê? Eu fui confrontada com teoria da evolução, com não sei o quê, com ateísmo, só que por quê que eu não abandonei a minha fé? Estou na terceira faculdade, na segunda faculdade na área da biologia, das biológicas, e eu não abandonei a minha fé. Por que peraí, deixa eu olhar essa aralha, ai gente, ela tá coberta aqui. E eu não abandonei a minha fé por um motivo, eu conhecia Jesus. Então, a maior preocupação que o pai tem que ter com o filho é que ele de fato e de verdade receba o Espírito Santo, tenha um encontro real e verdadeiro, uma experiência sobrenatural com Jesus. Por quê? Quando vieram a mim falar, Deus não existe, eu falei, cara, eu pensando só comigo, meu Deus, eu devo ter um problema de esquizofrenia terrível, porque eu falo com ele fala comigo todo dia. Esse cara não existe. Eu falei, meu Deus, então eu tenho um amigo imaginário de adulto. Meu Deus, eu tenho um amigo imaginário de adulto. Tô passada, entendeu? Então, assim, essa é a maior preocupação de um pai e de uma mãe. Um pai e uma mãe tem que ter, entendeu? O seu filho, levar o seu filho a esse lugar de ter uma experiência real e verdadeira com Deus, porque é isso que vai amparar e que vai segurar esse jovem quando tudo disser que não, entendeu? Quando tudo disser que não, eu falei, tá, é alguma coisa errada. Tanto é que na igreja, quando eu era responsável desse grupo que amparava os jovens, o que eu fazia? Isso é uma estratégia muito boa, líderes de igreja, fiquem aí ligados. O que a gente fazia? Basicamente, a gente fazia reuniões específicas para eles, a gente tinha toda uma gama de palestras e ficava eternamente em contato com esse jovem para saber qual era a dúvida, porque às vezes o jovem vai, mas ele não teve ainda o encontro com Deus, né? Então, esse jovem é sim uma vítima muito mais frágil, muito mais fácil, é uma ovelhinha que já andar por fora ali, já tá quase, não me empurra que eu tô na beira aqui do aprisco. O que a gente vai fazer? Em contato com esse jovem, qual é a dúvida que você tá tendo? O que estão falando lá? Deus não existe, porque não sei o quê. E aí a gente dava palestras, inclusive eu tenho um monte de palestras que eu dei durante anos sobre criacionismo científico, porque existe sim outra coisa, gente, você formar o seu filho desde a tenridade em ser um conhecedor da verdade, porque uma boa parte do que a gente chama de ciência hoje é narrativa. Whiskas sachê. Tá? É ilusão narrativa, sinto muito lhe informar. E eu, ainda na minha primeira faculdade, tive bons professores que me ensinaram a ler artigo científico, a ver que nem tudo que reluz é ouro, nem todo artigo tem DOI, que é aquela certificação de que o negócio foi minimamente bem feito, bem construído. Quando a gente vai pro laboratório fazer pesquisa, você vê que nem tudo que tá no papel realmente dá para confiar e se mostra com reprodutibilidade na realidade. Então, existe uma série de coisas. Então, é muito importante que você forme esse senso não crítico, no sentido de vamos criticar tudo, porque isso é o terreno do Satanás, mas de você ser um buscador da verdade. Será que isso é? Será que isso mesmo? Entendeu? Porque hoje em dia o jovem, ele critica tudo, ele chega com 1 milhão de perguntas à Bíblia, ele tem muitas dúvidas, ele põe em xeque tudo que o pastor fala, mas o que o professor diz é a ciência, é amém. Entendeu? Eu lembro que um jovem veio, não, porque não sei o que, porque isso e aquilo. Eu falei, cadê o estudo? Aonde tá? Me dá o estudo. Eu cheguei a pegar o estudo. Em 5 minutos dentro, achei 4 erros no estudo. Eu falei, ó, seu professor,
Esse estudo aqui já tem 4 erros. Ele está se contradizendo nele mesmo. E que é o que eu mais tenho, tá? Eu falo porque eu leio artigo científico quase todos os dias. Só que deixa eu te mostrar um artigo que nunca teve uma segunda edição, nunca se contradisse, tá? Ah, mas que eu tenho dúvida, não sei o que. Fui lá e expliquei. E é por isso, gente, que você como pai, como mãe, tem que ser como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem nada do que se envergonhar. Por quê? Se você é a referência de Deus pro seu filho. Se você não for essa fé de respeito, 50% do jogo já não tá ganho, tá? Então, assim, é oração, é fazer a sua parte de seu exemplo, preparar o seu filho, entendeu? Para muitas das vezes ser o excluído. Ou então, querido, fazer o ID, porque nós somos comissionados na grande comissão, entendeu? Que é ir pelo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo, inclusive na faculdade, entendeu? Nessa última faculdade, penúltima faculdade que eu fiz, todo mundo ficava, não, porque fulano, peraí, que precisa de oração, vamos pedir pra Laís. Ou então, vamos mexer com ela não, que ela é crente. Não convida ela não pra beber porque ela é crente. Todo mundo sabia. E eu raras às vezes falei, mas o meu comportamento dava, né? Ninguém podia falar, a Laís é a crente alienada. Esses dias uma funcionária minha conheceu uma ex-colega minha de faculdade. Ela foi trabalhar numa empresa, ela trabalha pra mim, trabalha numa outra empresa. E ela encontrou essa colega minha e falava, nossa, a Laís era muito inteligente, sabia que ela ia abrir uma empresa. Mas por quê? Olha só, ela lembra de mim há 8 anos atrás, mas ela não lembra de mim como a crente alienada, não. Ela era uma das primeiras da turma. Você tá entendendo? E isso não me deixou, não abalou a minha fé. Vocês estão entendendo? Então, qual é o pilar? O pilar que não vai fazer essa pessoa... Eita, Lu, o quarto tá chegando. O pilar, acho que é o abajur. O pilar da sua fé é você garantir que o seu filho teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Porque na hora do vamos ver, é isso que no final das contas vai ser o penhor, a garantia da salvação dele. O Espírito Santo é o penhor da nossa fé, entendeu? Então, assim, essa comunhão, esse contato com Jesus. E o que a gente fazia? Voltando para a parte prática, o que a gente fazia lá com os jovens? Quando a gente via que não tinha o Espírito Santo, a gente fazia palestras, entrava sempre em contato. Tá tendo alguma dúvida? Você tá tendo alguma dúvida? Então a gente fazia uma palestra. Tô me sentindo tentado em tal lugar, em tal jeito, tô com dúvida em tal... Então a gente ia fazendo palestras para ir ensinando esses jovens, capacitando esses jovens a ser um buscador da verdade, a se comportar. Porque às vezes, gente, escola federal, o pessoal se junta naqueles grêmios, é perigoso a pessoa apanhar. Então você tem que orientar, olha, é melhor você ficar quietinho aqui e ir arrebanhando os que estão próximos de você e dando de crentinho maravilhoso, entendeu? Quando você vai ver Jesus neles. Porque uma hora esse povo tem problema, uma hora esse povo enche a cara de cachaça, perde o namorado, tem algum problema, você vai ganhar eles. Mas para ganhar eles você precisa estar bem. Então, amparar eles nessa questão técnico-científica, manter esse diálogo aberto, porque às vezes a pessoa fala assim, o obreiro, eu não vou falar pro obreiro que eu tô me sentindo tentado, eu não vou falar pro meu pai e pra minha mãe que eu tô me sentindo tentado, que tá me oferecendo droga e eu tô me sentindo deslocado, porque o jovem, gente, quando ele é jovem, ele tem essa tendência de se sentir deslocado, né? Eu entrei na faculdade, gente, já trabalhava, já pagava a conta, tava querendo juntar dinheiro pra comprar um apartamento. Você acha que, os amiguinhos da faculdade não estão falando comigo, eu não tava nem aí, pra hora do Brasil. E isso, gente, é uma coisa também, põe seu filho pra trabalhar, põe seu filho pra pagar a conta, pra ele ter esse amadurecimento que faça ele não precisar tanto dessas amizades, tá? Meu marido chegou ali. Outra coisa muito importante é cuidar com o Espírito Santo. E o que a gente fazia lá? Colocava os jovens de 2 em 2. Então, um era o amigo de oração do outro por 1 mês, 2 meses, 4 meses, depois eles se revezavam. Por quê? Um cuida do outro, não foi assim que Jesus ensinou? Põe um para cuidar do outro, dentro do grupo de universitários da igreja. Por quê? Eles tinham um contato diário um com o outro. O propósito de oração, todo dia meia-noite a gente vai orar. Todo dia meia-noite a gente grava no WhatsApp e manda uma oração pro colega. Porque eles têm um contato que a gente não tem. Se fulano não tá fazendo a oração, fulano tá se perdendo no rolê, na prática de fé, orar, jejuar, ler a Bíblia, ir na igreja,
esse cara vai falar, Brira, fulano, vou morar pro fulano tá fraco. Chama fulano, vamos conversar. Isso evita que a gente perca o jovem, entendeu? Então, a gente tem essa prática dentro da igreja que é muito, muito importante para um cuidar do outro. Você tem um líder que cuida de todos, né? Com essa formação técnico-científica, se você é pai e mãe, líder de jovem, quer aprender mais sobre este mundo dos universitários que a gente tem nesse canal maravilhoso que Deus levantou pra gente aprender a cuidar dos nossos jovens. Beijo no coração de vocês. Boa noite.